nós estamos estudando um pouquinho sobre ética cristã, né? Já faz já um tempinho que estamos estudando isso, desde agosto. Nós trabalhamos com uma parte para o Igor e a Lorena que estão chegando, a Dara que está chegando, né? Então nós começamos uma parte mais, vamos dizer assim, filosófica, tratando das chamadas alternativas éticas, falando da diferença entre ética moral, da ética bíblica para a ética do senso comum, e apontamos 6 alternativas éticas, né, na sociedade, e que de certa forma estão sendo divulgadas e ensinadas, mesmo sem você se aperceber disso, e vimos que pelo menos 3 dessas escolas, né, o antinomismo, o situacionismo, são escolas totalmente antibíblicas, que ensinam um padrão ético totalmente na contramão das Sagradas Escrituras. E aí então, o que nós temos buscado é conhecer o padrão que o próprio Deus estabeleceu de norma ética, de como devemos viver, né? Para que assim, então, a partir desse padrão ético, desse padrão moral que o próprio Deus estabeleceu, possamos ter condições de avaliar as questões do dia a dia e tomarmos as nossas decisões pautadas no padrão bíblico e não no padrão que o mundo tem nos colocado, né? Então, dentro dessa visão geral de mundo, essas 3 alternativas ou 3 escolas aí totalmente antibíblicas, uma delas vai dizer, olha, não existe lei. Se você estiver bem com o seu coração, tudo bem. Então, não se preocupa com esse negócio de culpa, de lei, do que é certo e o que é errado. Não existe isso. Quem define o que é certo é o seu coraçãozinho. Se você achar que matar a sogra está tudo bem para você e que você vai ficar em paz com isso, não passe vontade. Se você acha que abandonar a família está tudo bem para você e que isso não vai te trazer nenhum tipo de conflito de consciência, o importante de você é ser feliz. E aí então não existe padrão. O seu padrão é o que vale. Uma segunda escola ou alternativa ética vai dizer o seguinte, olha, o que importa na verdade são os fins. O resultado. O que você vai fazer para atingir esse resultado, não importa. Você quer assumir a presidência da empresa? Ótimo, isso é válido. Agora, como você vai chegar lá, os meios que você vai utilizar, o importante é que se você sendo o presidente da empresa, você vai poder ajudar muita gente, é isso que conta. E aí essa alternativa ética, então, vai dizer que os fins justificam os meios. Se eu tiver que mentir, que eu tiver que roubar, se eu tiver que puxar o tapete de alguém, se eu tiver que pagar propina, se eu tiver que contrabandear, não tem problema, desde que o fim seja algo bom. E isso tem entrado dentro da igreja, inclusive, e dentro da ação missiológica da igreja. Espera aí, meu Deus do céu, nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que é um Deus grandioso, a um Deus que governa e que tem autoridade na terra e no céu. Eu não preciso de nenhum meio errado para cumprir o chamado que Ele me deu. Eu não preciso pagar propina para quem quer que seja, para poder falar do Evangelho. Eu não preciso contrabandear a Bíblia. Eu sou mais inteligente que isso. Existem outros meios possíveis. Existem ondas de rádio. Eu posso colocar na língua do determinado país que não permite, o Evangelho sendo transmitido 24 horas por dia, via rádio. Olha que coisa. E a gente fazia isso, né, na África. Quando nós estivemos em Guiné-Bissau, tínhamos dificuldade para alguns outros países do oeste africano.
montamos uma rádio, foi montada uma rádio, levamos equipamento, montamos os equipamentos, doações dos Estados Unidos, doações de tudo quanto é lugar, e deixávamos nas línguas desses outros países que tinham dificuldade da evangelização, 24 horas rodando o evangelho. Por que eu preciso ir lá e contrabandear? Ah, não, mas os fins justificam os meios. Será? Será que esse é o padrão ético de Deus? E eu acredito que não. E uma terceira alternativa ética, ela vai dizer que a única coisa que importa nesta vida é o amor. É a coisa mais linda de se ouvir. E o amor, então, é a lei universal. Então, se você fez por amor, está valendo. E todas as formas de amor são válidas. Mesmo que confronte a palavra de Deus e o Deus Supremo. Então você tem que tolerar tudo e todos, qualquer expressão, desde que a argumentação seja: eu estou fazendo por amor. Só que essa argumentação, pautada nessa bandeirinha aí do amor, ela despreza o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se amar a Deus acima de todas as coisas é a lei maior dentro do princípio bíblico, eu não posso amar ou tolerar qualquer outra prática de amor que fira um princípio, um decreto e um preceito que o próprio Deus já determinou. Então eu não posso aceitar qualquer forma de amor. Porque o próprio Deus soberano já estipulou as formas de amor possíveis. Então, se eu desprezo o amor a Deus em favor do amor ao próximo, eu estou colocando o carro na frente dos bois, né? Ou como diria o meu pai, o rabo está abanando o cachorro, ao invés do cachorro abanar o rabo. Eu estou invertendo a ordem. Se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, então nenhuma prática, nenhuma aceitação e nenhuma realização minha no dia a dia vai ferir esse meu amor a Deus acima de todas as coisas. Porque eu tenho que amar a Deus com toda a minha força, meu entendimento, toda a minha alma. Então, essa alternativa ética, ela vai, apesar de ser linda, né, bonitinha de se ouvir, né, cantada nas músicas populares aí, e sucesso absoluto, na verdade está indo, ou te conduzindo a assimilar um padrão ético contrário ao padrão das Escrituras. E aí, então, depois que a gente fundamentou tudo isso e desmascarou todas essas alternativas, nós começamos a observar, então, qual que é o padrão ético que as Escrituras apresentam. E aí nós vimos que existem situações, as situações naturais, normais, do dia a dia, que uma das alternativas éticas é justamente aquilo que é chamado de absolutismo. O que é certo, o que é errado, segundo o padrão das Escrituras. Então, dentro das situações do dia a dia, essa é a alternativa que seguimos. Só que vai existir algumas situações de conflito ético. Então, por exemplo, mentir é certo ou errado no padrão bíblico? Errado. Então, a perspectiva sempre é: se eu tiver que mentir, está errado. Então, o meu padrão ético é absolutista. Eu não vou mentir. Toda vez que eu me ver numa situação que eu for inclinado a mentir, eu vou lutar contra essa postura e assumir um padrão ético de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina. Então, eu vou falar a verdade, mesmo que falar a verdade vai me trazer consequências ou prejuízos. Mesmo se eu falando a verdade, isso pode trazer um prejuízo para mim. O padrão é esse. Só que existem algumas situações de conflito, né? Um amigo, né, hoje já falecido, ele sempre brincava, né? Se dava o seguinte exemplo: se entra, vamos imaginar,
dentro de uma situação de violência, entra então uma mulher, né, correndo aqui, e ela diz assim: meu marido quer me matar. Eu posso me esconder aqui? Aí você fala, claro, a preservação da vida é um padrão ético. Aí você fala, não, tudo bem, esconde aí. Entra aqui debaixo do púlpito aqui, esconde. E fica todo mundo quietinho. E aí chega o Virgulino, né, com a sua peixeira, atrás da esposa. Nós não sabemos o que aconteceu, se a esposa é culpada, né, mas dependendo do que a esposa fez, a preservação da vida sempre é um padrão absoluto. Vamos defender. E aí chega o cara e fala assim: a minha esposa entrou aqui. E aí, o que você faz? Vamos lá, vamos pedir para a voz da sabedoria. Gigi. Nessa situação, você chega para ele, eu não posso mentir, porque mentir é errado. Então eu chego para ele, ó, Virgulina, ela está escondida ali. Só que se eu faço isso, eu estou colocando a vida dela em risco. Então aqui é um conflito ético. E aí quando há um conflito ético para a preservação da vida de outro, não da minha própria. A minha própria eu morro em Cristo Jesus e boa. Mas quando há um conflito ético para a preservação da vida de outrem, então eu vou ter que escolher uma hierarquia. O que vem primeiro em relação ao amor a Deus? A preservação da vida ou o falar a verdade? Dentro de uma hierarquia, o que tem mais valor diante de Deus? Preservar a vida de alguém ou não mentir jamais? Preservar a vida de alguém. Então aí nesse caso, você vai mentir. Como foi no caso das parteiras. Na época de Faraó, que Faraó olha para as parteiras, né, que faziam os partos das mulheres, e diz assim: olha, a partir de hoje você vai matar todos os bebês do sexo masculino. E as parteiras fizeram o quê? Temeram mais a Deus, e por temer a Deus, mentiram para Faraó. Falou, a gente já chega, já nasceu. E aí a Bíblia diz que Deus abençoa as parteiras porque elas mentiram. Mas mentir não é errado? É. Mentir continua sendo errado. Mas quando entra um conflito ético, existe uma hierarquia. Ou, como se diz, né, uma alternativa é o absolutismo hierárquico. Ou simplesmente hierarquismo. Onde você vai colocar um padrão, onde aquilo que mais importa, em detrimento daquilo que menos importa. E você fala, mas a Bíblia ela nos indica essa ideia de hierarquia? Sim. Tanto que quando chegaram para Jesus e perguntaram qual é o maior mandamento, o que Jesus faz? O que ele responde? O primeiro, ele enumera. O primeiro é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, o próprio Senhor Jesus coloca uma hierarquia. Existe um primeiro mandamento e um segundo mandamento. E desses mandamentos, então, ou dessa ideia de hierarquia, que o próprio Cristo deu, nos dá a possibilidade de, quando ocorre conflito ético, de poder, conhecendo o padrão de Deus, assumir o que tem mais peso e o que tem menos peso, e aí então fazer uma escolha. Se houver uma possibilidade de não quebrar nenhum padrão, melhor. E aí esse meu amigo, né, o reverendo Adilson Ertel, né, falecido, aí ele diz que ele tirava o botão da casa da camisa assim, e punha o dedo assim e falou: nesta casa não entrou ninguém. Diante da pergunta do marido com a peixeira. Entrou alguém aqui? Ele: nesta casa não entrou ninguém. Em que casa? Na casa da camisa dele, né? Do botão, né?
Então ele falou, essa é a minha estratégia para não mentir e nem colocar a situação da vida da mulher em risco. Se você tiver de camisa, talvez seja uma solução. Mas se você tiver de camiseta, aí não vai ter jeito, meu amigo. Você vai ter que escolher o que você vai fazer. Tudo bem até aqui? Então, e para definir então essa hierarquia, pastor, como que eu faço isso? E aí a gente voltou para as Escrituras, para o padrão moral de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, que é o padrão moral de Deus sintetizado, né? Enquanto você abre aí Êxodo capítulo 20, é importante também dizer que a lei de Deus, ela é dividida em 3 partes. Então, quando se fala lei, muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. Mas, na verdade, a lei de Deus, ela é dividida em 3 partes. A lei de Moisés, né? Que Moisés sistematizou. A lei cerimonial, que é a lei que trata das questões litúrgicas, das questões de adoração, do holocausto, das festas que o povo tinha que observar, das datas que tinham que ir para Jerusalém e tal. Então, tudo isso está dentro da lei cerimonial, que trata das cerimônias litúrgicas e religiosas que o povo tinha que observar. Além disso, a lei também era dividida na lei civil, que era perspectivas relacionadas ao convívio social ou do povo de Israel. Domingo passado, inclusive, no sermão de domingo, nós citamos o exemplo se, porventura, o teu boi matou o meu escravo. Qual que era a indenização que eu tinha que receber? 30 moedas de prata. Então, veja, isso faz parte da lei civil, que tratava das questões do dia a dia lá. Ok? Se 2 homens estiverem brigando e ferir uma mulher grávida, né? E essa mulher perder o bebê, aí o que faz? Então quem ocasionou isso tem que pagar uma indenização. Então, tudo isso que tratava da perspectiva do dia a dia. O seu jumento estourou a minha cerca e comeu a minha verdura. Aí a lei dizia, então tem que pagar, não sei o quê. Se o boi tinha destruído, aí mata o boi. Se o bicho feriu alguém, paga uma indenização e sacrifica o animal. Então, tudo isso referia-se à lei civil. E a terceira parte da lei é a lei moral, que trata da ética, da moralidade. O que aconteceu com a lei de Moisés? Em Cristo Jesus, o que tange a lei cerimonial foi cumprida. Eu não preciso mais fazer holocausto, ou precisa? Você precisa trazer ofertas de manjares? Não. Você precisa ir para Jerusalém na Páscoa e matar um cordeirinho? Não. Então, em Jesus Cristo, tudo que estava relacionado à lei cerimonial já foi cumprida. Por isso você não precisa guardar mais o sábado. Tal. Agora, o que vem antes da lei de Moisés, que era o caso da circuncisão, que depois se transformou no batismo, isso continua valendo. O dízimo, que é na perspectiva de Abraão, que vem antes da lei de Moisés, continua valendo. O próprio Senhor Jesus referenda isso, e Paulo referenda isso também. Apesar de ter muita gente aí nos dias de hoje que são completamente contra a prática dizimal e contra a própria igreja, a instituição da igreja, né? Como se a igreja não tivesse importância alguma. Mas independente disso, aquilo que está na lei de Moisés, que foi estabelecido na lei de Moisés, cerimonialmente falando, foi cumprido. A questão de... A Páscoa? A Páscoa ela foi mudada para a Santa Ceia, né? Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Então você não precisa mais
sacrificar um cordeirinho na Páscoa, porque Jesus já fez isso de um modo definitivo, um sacrifício definitivo. Qual? Então, do sinal da aliança, era a circuncisão. Essa permanece porque ela foi feita em Abraão, antes da lei de Moisés. Só que agora não é mais a circuncisão. Então, em Jesus, muda-se o sinal da aliança, passa a ser o batismo. Então, isso permanece. Mas aquilo que era da lei cerimonial de Moisés, holocaustos, oferta, ou apresentar o primogênito, né, apresentação de crianças, que você tinha que matar lá 2 rolinhas ou um cordeirinho. Então, tudo isso já foi cumprido em Cristo. A lei civil tratava das questões do povo de Israel. Então, é deles. Mesmo que influencia muitas das coisas da nossa lei, inclusive, a lei romana recebe influência judaica e tudo mais, e o padrão de justiça também tem muitos de princípios judaicos cristãos, né? Mas a lei civil judaica era deles e fica com eles, pronto, acabou. Né? Você não vai chegar aqui e falar, pastor, o cachorro da vizinha entrou lá em casa e comeu o meu rabanete. Não, nós não vamos pegar a Bíblia para ver quanto que tem que pagar de indenização para isso. É coisa da lei civil deles e pronto, acabou. Ok? Mas a lei moral, essa permanece. E permanece de tal forma que Jesus, em Mateus capítulo 5, ele usa algumas expressões da lei moral e dá uma interpretação, inclusive, muito mais pesada do que aquela que os próprios fariseus davam. Lembra disso? Mateus vai dizer, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção impura, já fez o quê? Já adulterou. Quer dizer, Jesus dá uma explicação e um entendimento muito maior do que os próprios fariseus davam, quanto à questão de várias práticas da lei moral. Então, a lei moral continua. A lei cerimonial já cumpriu. Aí você vai me falar, pastor, mas o guardar o sábado estava na lei cerimonial, estava antes da lei de Moisés, e está também na lei moral. O que prevalece sobre isso? Né? Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, quando for tratar do 7º mandamento. Mas a ideia é que o guardar na perspectiva cerimonial, isso já foi cumprido em Cristo, Jesus é o Senhor do sábado. Mas a perspectiva moral e ética por trás desse mandamento, aí essa permanece. E aí no momento certo nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Abriu em Êxodo, então? Então nós chegamos aqui naquilo que sintetizou o padrão da lei moral de Deus. E essa está em vigor. Então ele vai dizer assim, vamos ler aí pelo menos os versos iniciais, que é o que nós temos estudado. Nós estamos no 3º mandamento, né? Então diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 1, que é o prefácio aí, vamos assim dizer, que diz, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós já estudamos isso aqui, vimos que esse prefácio aponta que a premissa para a lei moral está no fato não de Deus ser o soberano, ou não de Deus ser o criador, mas de Deus ser o libertador. Isso aqui é um padrão de liberdade. Se a humanidade guardasse os 10 mandamentos, nós teríamos um padrão perfeito de liberdade. Imagine um mundo onde todo mundo honra o seu pai e sua mãe, onde todo mundo respeita o que o outro tem, ninguém cobiça nada que o outro tem. Um mundo onde as pessoas são fiéis, não há adultério, não há infidelidade, não há roubo. Imagina. Então seria um perfeito. Todo mundo estaria exercendo com prudência e sabedoria a sua liberdade. E o foco e o propósito, então, é justamente exaltar essa grandeza de Deus como o libertador, aquele que nos tira da escravidão, da casa da servidão. Aí, então, nós temos o 1º mandamento, que é o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E aí nós já estudamos essa ideia que combate aí toda sorte de egoísmo, de idolatria, ou de práticas que
nos coloca muitas vezes no centro da vida e despreza o Senhor. Se a gente, todo mundo colocasse o amar a Deus acima de todas as coisas, só esse mandamento aqui já resolveria praticamente tudo. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou trair o meu cônjuge? Não, porque a minha fidelidade conjugal, em primeiro lugar, eu assumi diante de Deus. Ok? Eu vou roubar o meu vizinho? Não, porque se eu amo a Deus, eu sei que ele foi criado à minha imagem, então aquilo que eu não quero que faça para mim, eu não vou fazer para ele também. Ou seja, já mudaria completamente o meu modo de enxergar o mundo. Ok? Mas nós estudamos, se você quiser, é só procurar lá na playlist lá do nosso canal lá e dar uma revisada nessa aula. O segundo mandamento, que vai do verso 4 até o verso 6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nós vemos, irmãos, que o primeiro mandamento, de certa forma, exige exclusividade. Deus tem que ser o seu único Deus. O segundo mandamento coloca o Senhor como prioridade. A adoração é somente a Ele. O foco aqui não é o fato de você construir algum objeto. Né? Na época que tratamos do assunto, nós vemos o exemplo desse arranjo de flor aqui, que é fake, é plástico, apesar de ter uma aparência extremamente natural. Pelo menos de longe, aí você fala, pastor, tem até espinho, pastor. Isso aqui engana até mosquito, aranha, já viu? Vem, mas é fake. Alguém fez isso. Se a gente entendesse o segundo mandamento como uma proibição total de recriar ou de fazer qualquer objeto no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas, em qualquer lugar, então nós não poderíamos ter nenhum tipo de objeto decorativo que imitasse qualquer coisa. Só que o segundo mandamento, o foco dele não é o fazer imagem, é o adorar imagem. É o foco de fazer para adoração. Se porventura alguém começar aqui a se ajoelhar diante desse vaso aqui e começar a orar, não, a gente põe fogo nele, queima e dá um fim nele. Agora, enquanto ele é só um objeto decorativo, não tem problema nenhum. O próprio Deus, na construção do tabernáculo, manda que as cortinas do tabernáculo tinham que ter um desenho. Que desenho que era que tinha que ter? Anjos, querubins. A própria arca da aliança tinha o que na tampa? 2 anjos, com as asas, inclusive, se tocando. Então, olha, se o segundo mandamento estivesse proibindo fazer qualquer tipo de imagem, como que o próprio Deus pede para fazer isso no tabernáculo? Porque o foco não era na imagem, o foco era na adoração. Nós temos um exemplo bíblico, que é a Neustã. Lembra da Neustã? Lembra, Igor? A Neustã? Já ouviu falar da Neustã? Não é um nome bonito para pôr em filho, hein? A Neustã. Lembra da Neustã, Duda? Também não? Que é isso, gente. Só foi agora em dezembro que nós tratamos disso. Não faz nenhum mês. Vocês estão precisando procurar aí o médico, hein? Tomar as vitaminas para memória. Hã? Você está na Igreja Presbiteriana Reformada. Hã? Qualquer dúvida, só perguntar, tá bom? Mas quem que é a Neustã? Não lembra também? A Neustã foi um nome dado à serpente de bronze que Deus mandou Moisés construir para que aqueles que fossem picados por cobras no deserto ficassem curados. Então, veja, o próprio Deus mandou construir uma serpente de bronze, ia colocado lá num pedestalzão, todo mundo que olhava para aquela serpente ficava curado. E aí o pessoal foi pegando uma paixão pela serpente, que aí deram um nomezinho para ela. Qual foi o nome que deram? Neustã. Olha que coisa linda. E aí começaram a adorar essa Neustã.
Começaram a apresentar oferendas para Neustã. Aí, num dos momentos de reforma religiosa, eu não vou lembrar que rei agora que foi, não sei se foi, acho que foi Ezequias, foi lá e destruiu a serpente, esmiuçou. Você viu que hoje eu não gaguejei no esmiuçar, hein? Treinei em casa. Mas esmiuçou ela e pôs um fim. Por quê? Porque o povo começou a adorar. O segundo mandamento, então, nos proíbe adorar qualquer coisa que não seja Deus. E isso inclui, irmãos, mesmo aqueles que não necessariamente você fez imagem. Se você começar a adorar mais a você mesmo do que a Deus, você já quebra o segundo mandamento. Se você adora mais o pai, a mãe, o irmão, irmãs, filho, filha, esposo, esposa, e mais a sua própria vida do que a mim mesmo, o que disse Jesus? Você não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas capítulo 14, do verso 25 até o verso 33. Então veja, a proibição do segundo mandamento é de adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Tudo bem até aqui? Então, prioridade. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. E o terceiro mandamento, que é o que nós estamos estudando, começa aí no verso 7. Né? É o verso 7 propriamente, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Enquanto o primeiro mandamento trata de exclusividade, o segundo mandamento trata de prioridade, nós vemos que o terceiro mandamento trata de fidelidade. Não manchar o nome de Deus. Em síntese, é isso que o terceiro mandamento está falando. Se você se diz servo de Deus, se você se coloca como discípulo de Jesus, então qualquer atitude tua que mancha o nome de Deus é tomar o nome de Deus em vão. Em síntese é isso. A sua palavra, ou como o Novo Testamento ensina, Jesus ensina, o seu sim tem que ser o quê? Sim. E o seu não tem que ser não. Não há lugar para um verdadeiro discípulo de Cristo em palavra dúbia, né? Em palavra dobre, em pisar em duas canoas. Ou você é ou você não é. A sua palavra tem valor, mesmo que no contexto contemporâneo ninguém mais faça isso, mas você, como discípulo de Cristo, deveria fazer. Você, como discípulo de Cristo, deveria glorificar ao Senhor, apesar de todo o contexto dos nossos dias. Então, quando você, como crente, compra o que não deve e não paga, o que você está fazendo? Você está chamando ou usando o nome de Deus em vão. Porque o cara não vai falar assim, aquele cara é um vagabundo, miserável, caloteiro. Ele vai falar, aquele crente. E ainda fala para os outros que é crente. E vai na igreja ainda, aquele miserável. Então, em última análise, qual que é o nome que está sendo achingalhado e manchado com o seu mau testemunho? É o nome de quem? O nome de Deus. Então, essa fidelidade que é a exigência do terceiro mandamento, que nós já estudamos de uma maneira mais específica, olhando para o catecismo, né, o catecismo maior de Westminster, que trata do terceiro mandamento. Então, aí nós vimos já, vou passando rápido aqui os slides que nós tratamos, e aí que está em destaque aí, que no terceiro mandamento, então, nós temos a proibição do uso impróprio do nome de Deus. Isso não refere-se àquela ideia que muitas vezes o judeu usava de que é proibido usar o nome de Deus em vão, que é o nome pessoal. Então, é aquela situação
Você está em casa e acontece alguma coisa, você fala, ai meu Deus. Não, isso não é usar o nome de Deus em vão. Isso é uma expressão de susto que você teve e é melhor do que você soltar um palavrão. Sem problema nenhum. Né? Melhor que você ai meu Deus, do que você falar qualquer outra coisa que não deveria. Isso não é usar o nome de Deus em vão. Para o judeu, ele era literal, então ele entendia que não pode usar o nome de Deus. Então ele não expressava o nome de Deus em hipótese nenhuma. E até hoje, se você for pegar um escrito de um judeu, né, que fala português, por exemplo, onde, ao invés de ele escrever a palavra Deus, ele vai pôr o D, um apóstrofo e o S, para ele não usar o nome Deus em vão. Se você pega, por exemplo, o próprio Evangelho de Mateus, de Marcos também, você vai ver que ele evita usar o nome de Deus. Lucas já usa. Né? Lucas já usa. Agora, nos outros evangelhos não. Eis que o reino dos céus chegou. Mas não é o reino de Deus? É, mas não pode falar Deus. Então, registras reino dos céus. Filho de Deus. Não, isso não pode. Filho do homem. Então, são expressões que o judeu utilizava para não ter que falar o nome Deus. Porque na perspectiva dele era literal. Ele não pode falar Deus. Se falar Deus, ou o nome de Deus, no caso, eu sou, era uma blasfêmia, era a quebra do terceiro mandamento. Só que, na verdade, não é isso a quebra do terceiro mandamento. A quebra do terceiro mandamento é justamente dar mau testemunho, ser infiel como servo de Deus, fazendo com que o nome de Deus seja manchado. E Deus ainda fala, eu não vou ter por inocente aquele que fizer isso. Quer ver? Marque aqui Êxodo, e dá uma olhadinha comigo aqui em Mateus. Que Jesus não alivia, no sentido de quebrar o galho, né? Ele vai, de fato, mostrar o que tem que ser. Deixa eu ver aqui, Mateus. Do homicídio no verso 21, do adultério. Aí você vai ter aqui dos juramentos, no verso 33 em diante, que está relacionado ao nosso terceiro mandamento, e ele vai dizer assim: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás, o que está escrito aí? Mateus 5:33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar, vem do maligno. Veja, esse ensinamento de Jesus, ele não está proibindo o juramento propriamente. Mesmo porque você vai ver em outros momentos, a própria palavra de Deus tratando sobre a prática de juramento. Né? Mas o que ele está dizendo é que o seu juramento, ele não pode ser falso. E que você não precisa jurar. O seu jeito de viver já é o juramento. O seu sim é sim. Você não precisa jurar. Se você falou que vai fazer, você vai e faz. Pronto, acabou. A sua palavra, ela tem valor, porque ela já é o juramento diante de Deus. E se você quebrar,
você está quebrando o terceiro mandamento, e Deus diz que não vai te ter por inocente. Não adianta você falar, ai Senhor, mas é que o Senhor viu, né? Não deu, né? Não. Você tinha que ter pensado antes. Porque você é meu embaixador, você é o meu representante. Então o que você faz, mancha o meu nome. É isso que Deus está te falando no terceiro mandamento. O que você faz de errado, mancha o meu nome. E o que você faz de certo, exalta o meu nome. Então, o seu sim, seja sim. O seu não, seja não. Um outro contexto ainda aqui em Mateus, dá uma olhadinha ainda no capítulo 5, versos 20 e alguma coisa aqui, deixa eu ver, a partir do verso... 21, para você entender aí todo o contexto, vai. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo ou desprezível, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues a quem? Ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas o quê? Recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja, Jesus até entende que existem situações que você vai ter que correr atrás para tentar entrar num acordo. Mas se você não fizer, não pense que você vai estar isento da responsabilidade. Se você for julgado, for preso, você vai cumprir a sua pena até o final. Não é porque você é crente ou você está livre dessas coisas. A sua palavra vale. E se você estiver envergonhando, é nesse sentido que Deus diz, olha, eu não terei por inocente aquele que usar o meu nome em vão. Se você fez uma coisa, não correu antes, não entrou em acordo, não resolveu o problema antes, e se isso for levado a tribunal, e se você for julgado, e se você tiver que pagar uma pena, meu amigo, você vai pagar. E você não vai sair da prisão enquanto não pagar. E não pense você que Deus vai quebrar o seu galho. Porque, na verdade, você que tinha que pensar 2 vezes antes de assumir um compromisso do qual você não dá conta de cumprir. Então, a sua palavra pode exaltar o nome de Deus ou pode manchar o nome de Deus. E se você usa uma palavra de modo a manchar o nome de Deus, você está usando o nome de Deus em vão. Em síntese, é isso. Tudo bem? Mas isso nós já vimos. Aí nós vamos entrar agora no... Já tratamos quais os pecados são proibidos, né? Trabalhamos um a um aí. E paramos aqui na pergunta 114 do nosso Catecismo Maior, que diz o seguinte: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Por que eu tenho que levar a sério, de um modo tão sério, o terceiro mandamento? O que foi anexado ao terceiro mandamento que faz dele algo muito importante? Então vamos lá, a resposta é a seguinte: as razões anexas ao terceiro mandamento, contido nessas palavras, o Senhor teu Deus, e porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome, são porque Ele é o Senhor e nosso Deus, portanto o seu nome não deve ser profanado, nem por forma alguma abusado por nós, especialmente porque Ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores desse mandamento, que não os deixará escapar do seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Então Deus está falando, mesmo que o julgamento humano te dê um jeito de te livrar, eu não terei por inocente.
Se você manchar o meu nome, se você tomar o meu nome em vão, e envergonhar o meu nome, mesmo que você consiga ludibriar os homens, eu não terei por inocente. Porque você tomou o meu nome em vão, porque você manchou o meu nome, porque você fez o meu nome desprezível entre os homens. Então, é uma situação muito pesada, né? Isso é o que está aqui, então, no final de Êxodo 20, e eu convido você agora a vir para esses textos complementares, primeiramente Levítico 19, o verso é de número 12. Levítico 19, verso 12. Vou ler o 11 e o 12, tá? É, de certa forma, uma explicação de vários outros mandamentos e que tem a ver aí, né, com a repetição de várias leis. Então, vou ler o 11 e o 12 para fazer um sentido aí. E a gente poderia até tratar um pouco mais, né, porque tudo isso aqui vai falar de usar o nome de Deus em vão de certa forma. Ele diz no verso 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome. Então veja, o jurar era uma prática comum. Só que o que acontecia? O pessoal jurava por Deus, jurava pelo céu, jurava por Jerusalém e não cumpria o juramento. Então o que adianta você jurar pelo céu, por Jerusalém, seja lá pela sua mãe mortinha atrás da porta? Não importa você jurar por isso. Por isso que Jesus fala, não é o juramento que vale, é a sua palavra que vale. O seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Né? Juro, faz, não é assim que aí, as crianças ainda brincam assim, Sabrina, não? Hein, Sara? Você jura? Juro. Faz assim, beija cruzado, puxa o dedinho, não faz mais isso? Mas teve um tempo que fazia, não adianta, isso não vale nada. É a sua palavra que conta. Hã? Você jura? Juro. Cospe aqui, cuspia, dava a mão um para o outro. Hã? Não adianta. Arrancava o fio do bigode, não adianta. É a sua palavra. Então nem jureis falsamente pelo meu nome. E mesmo que você não use o nome de Deus, o fato de você ser um discípulo de Jesus, o seu juramento já é um juramento válido. O que você prometeu fazer, conta. E você quer ver como que a gente pode quebrar isso, né? Ele vai dizer, ó, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, quando você jura alguma coisa e não cumpre, você está profanando o nome de quem? O seu? Não, o seu já não vale nada mesmo. Você está espiritualmente falando, não, meu amigo, nós já estamos no bico do corvo. Então, o seu nome e nada, o nada vale mais. Agora, o problema é que como cristão ou como servo de Deus, quando você jura algo e não cumpre, você está profanando o nome de quem? O nome do seu Deus. Essa é a essência do não tomarás o meu nome em vão. Tudo bem até aqui? Hoje em dia, a igreja e os cristãos têm tomado o nome de Deus em vão? O que você acha? Tem. Vou te dar 2 exemplos simples. Pública profissão de fé e batismo. Você vem à frente da igreja e confessa para a igreja que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o batismo como sinal dessa aliança que você tem com Deus. E depois você some, nunca mais aparece na igreja. Conheço um monte de gente assim. Acha que o batismo salva, né? Porque eu já fui batizado, agora eu posso viver de qualquer... Não, meu amigo, isso é tomar o nome de Deus em vão. Se você assumir um compromisso, fez uma pública profissão de fé, um voto público de andar com Jesus, então você tem que assumir esse compromisso. É muito sério.
E quando você faz qualquer prática que destoa do princípio, do padrão bíblico e daquilo que espera de um verdadeiro crente, você está profanando não o seu nome, mas o nome do seu Deus. Então tem muita gente que vem para a igreja, que diz que assume um compromisso, faz sua profissão de fé, você batiza ela no domingo, depois você nunca mais vê. Aí depois de 2 anos você está excluindo a pessoa por ausência. Já fiz isso muito, vida ministerial, infelizmente. Deus não terá essa pessoa por inocente. Isso significa que Deus aplicará da sua justiça. Ele pode até viver uma vida boa longe da igreja, mas você pode ter certeza que no juízo final esse negócio não vai ficar bom. Vai dar trabalho isso aí. Porque Deus disse, e nosso Deus não mente. Se Ele diz que não terá por inocente, então Ele não terá por inocente. Quer ver um outro sinal de juramento ou de palavra que o cristianismo dos nossos dias tem quebrado? Você sabe qual que eu vou falar, vamos ver se você sabe. Casamento. Eu consagro, Senhor, o meu casamento, eu faço um voto de amar, de respeitar, tá? Mesmo que o pastor não fez nada disso para você, na doença, na juventude, mesmo que você não falou isso nada, o matrimônio, o voto do matrimônio, já aponta para um compromisso, onde você vai viver uma vida conjugal, que vai apontar para o mesmo relacionamento de Jesus e a igreja. Então, quando você faz um voto matrimonial e não age dentro do casamento, segundo as funções que o próprio Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, ou inverte isso, ou não age da maneira correta, ou vive um casamento atribulado que acaba servindo de mau testemunho para os outros, o que você está fazendo? Tomando o nome de Deus em vão. Assumir um compromisso, um voto conjugal, eu estou assumindo algo na perspectiva de glorificar o nome do meu Deus através da minha vida conjugal. Se não faço isso, estou profanando o nome de quem? O nome de Deus. E aí então nós vemos um alto índice de divórcio dentro daqueles que se dizem evangélicos ou crentes ou protestantes. É a quebra do 3º mandamento, irmãos. O voto já não tem mais valor nenhum. Mas fulano não era da igreja? Eu vou te dar um exemplo, talvez, vou colocar nas costas dele, que ele não me processe, né? Mas o Kaká. Lembra do Kaká, jogador de futebol? Sou crente, fiel a Deus, tenho a minha namorada que também é crente, nós vamos nos casar virgens, porque somos crentes, tal. Fez tudo bonito, maravilhoso. Aí o que aconteceu no final? Separou. Divorciou. Antes não tivesse falado nada. Tomou o nome de Deus em vão. Fez aquela coisa toda. Nossa, olha só, o menino, o jogador Kaká, foi o melhor do mundo. Parará, olha a fidelidade desse cara. Casou virgem, olha que coisa, coisa até absurda para os nossos dias. E falou para todo mundo. Ainda pôs no jornal que ia casar virgem. Aí depois divorciou. O que adiantou? Aí o mundo olha, está vendo? O outro lá, que era um tranqueira, que era um mulherengo, não sei o que, aí casou e está casado aí há 50 anos. E o outro que era crente, casou virgem, bonitinho, parará, divorciou. Está profanando o nome de quem? Do Kaká? Não, está profanando o nome do Deus que Kaká disse que servia. Fica feio.
né? Aí o nome dele se torna o significado em francês mesmo, porque fez caca, para não falar a tradução correta do português, né, professor Cleiton? Porque é isso que ele fez. Antes tivesse casado quieto. Antes tivesse casado quieto. Então, irmãos, isso é quebra do terceiro mandamento. Então, só que como que a igreja olha hoje para o divórcio? Ela vê como quebra do terceiro mandamento? Não. Normal, deu certo. Depois casa com a outra, com a casa não sei o quê. E aí você corre o risco, inclusive, de ir numa igreja hoje, e dali 10 anos você volta na igreja, e aí você vê um monte de troca de casais. Mas fulano não era sua esposa? Mas eu divorciei, agora casei com a esposa que era do Beltrano, que casou com a Beltrana, e a Tertuliana agora casou com a outra. E aí você entra em parafuso. Aí você fala, não, pastor, aqui é uma fraternidade que a gente troca até as mulheres, não tem problema nenhum. É uma unidade fantástica. E aí? Cadê o nome de Deus? Quem que está sendo profanado nessa história toda? O Senhor. E a igreja ainda... Aí o pastor fala um negócio, fala, esse cara é um fanático. Esse cara é um louco. Esse cara está querendo viver na época dos puritanos. Meu amigo, a palavra do Senhor não muda. Apesar de ter uns loucos hoje querendo atualizar as escrituras, uns falsos pastores, a palavra do Senhor não muda. Ela é a revelação especial de Deus, é a palavra de Deus, e ela permanece. O terceiro mandamento continua valendo hoje e até o último dia, mesmo que você não observe ele. Então, não guardar os seus votos é profanar o nome do seu Deus. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio agora. Deuteronômio 28. Versos 58 e 59. O que significa não terás por inocente? Vamos lá. Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. Aí você fala, nossa, mas esse Deus de amor vai fazer tudo isso? Meu amigo, você está jogando o nome dele na lama. Você está profanando o nome dele. Ainda é pouco. Então não zombe de Deus. Quer trocar, Fábio? Vermelho? Alô, som. Aí, obrigado. Então, irmãos, a perspectiva desse anexo ao terceiro mandamento, de que o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, aponta para que, se Deus, assim, em justiça quiser, ele pode aplicar castigo sobre a sua vida, porque você quebrou o terceiro mandamento. De modo justo. Porque você não teve o cuidado de guardar e de zelar pelo nome do Senhor. Você profanou o nome de Deus. E ele, para preservar o seu nome, vai aplicar sobre você o justo juízo.
E veja, ele está tratando disso com crente. É gente que diz que serve o Senhor. Então, cuidado. Tem outros textos aí, depois é só dar uma verificada lá no Catecismo Maior e dar uma olhadinha se você tiver interesse. Vamos caminhar aqui por causa do nosso tempo. Então, o que nós podemos concluir sobre o terceiro mandamento, né? Quanto ao nome tratado aqui no mandamento. Primeiro, não se refere a um nome específico Deus, ou Yahvé, ou Elohim, ou Adonai, ou Eu Sou, ou Jeová, seja lá qual convenção porventura se chegue no nome de Deus. O problema não é você falar a expressão Deus, tudo bem? Logo, a palavra nome no mandamento não tem o propósito de apontar para um nome específico ou em especial, mas sim para o próprio Deus, as três pessoas da Trindade. Textos para confirmar isso aqui. Vamos lá, João capítulo 8. Evangelho de João 8, 58. Veja que o próprio Senhor Jesus usa o nome Yahvé. É que no grego aqui não vai aparecer Yahvé, mas a expressão é a mesma, tanto que na tradução é colocada aí em caixa alta, né? Então veja aí, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usou um nome próprio de Deus, dizendo que ele era. Se a quebra do terceiro mandamento é usar o nome de Deus em vão, para os judeus, o que Jesus fez aqui foi o quê? Quebrar o terceiro mandamento. Mas não era isso. Jesus estava falando do seu próprio, daquilo que ele era. Ele é Deus com Deus. Três pessoas, um único Deus. Então, qualquer situação usada, seja em nome do Pai, ou nome do Filho, ou nome do Espírito Santo, e não cumprido, você está profanando o nome de Deus. É muito comum nos jargões de hoje, né? As pessoas falam assim, conversam, e tudo que elas conversam, elas falam assim, não, pode confiar, em nome de Jesus. Você nem precisava falar isso. A sua palavra já vale. Mas hoje em dia ainda é costume do cara fazer isso. Não, fulano, você vai falar, não, em nome de Jesus eu vou falar, estou te falando, pode confiar, em nome de Jesus. Está amarrado tudo que não deixar eu fazer, como se a culpa fosse dos outros ainda. Meu amigo, você não precisa usar isso. Porque a sua palavra já tem que ser a palavra assertiva. O que é sim, o que é não. Mas mesmo assim, no dia de hoje, o cara fala. E o cara que fala isso é o primeiro a quebrar as promessas. Parece que é incrível. O cara que dá uma dessa para você, você põe 10 pulgas atrás da orelha, porque esse cara, ele vai aprontar contigo. O cara que usa essa artimanha para conseguir confiança, não, você pode deixar, eu sou crente, eu sou da igreja tal. Pode falar também. Não foi vontade de Deus. Eu falei, se a vontade de Deus, eu faria, mas Deus não quis, eu não fiz. Aí ele coloca peso duplo na quebra do terceiro mandamento. Porque ele já quebrou a primeira vez e agora joga a culpa em Deus ainda. Aí Deus fala, eu não vou ter por inocente um cara desse. Aí depois acontecem situações na vida do cara, o cara fala, mas por que, Senhor? Sou teu servo. Um servo miserável que usa o nome de Deus em vão. E que por isso é passível de ser alvo da justiça de Deus. Então cuidado. E não é só em nome de Deus, mas em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome da Trindade. Tudo bem? Então, tendo esse entendimento, qual que seria a melhor tradução, né? Para Êxodo, capítulo 20, verso 7. Seria, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Ou como algumas traduções dizem, não carregarás
o nome do Senhor teu Deus, ou não jurarás em nome de teu Deus. Independente disso, todas essas palavras precisam ser entendidas como atribuir ações, como atribuir feitos, intenções e desejos para Deus, que não condizem com a sua natureza ou caráter. Irmãos, nós podemos falhar em algumas situações de promessa, mas jogue isso na sua conta. Eu prometi um negócio e não cumpri, você me desculpa. Agora, não comecei, é porque Deus não quis. Não joga nas costas de Deus. Nós somos todos pecadores, falhos, nós podemos falhar uns com os outros. Então vai e pede perdão. E arrazoada, resolve o problema. Agora, o duro é que os crentes de hoje têm o mesmo sentimento de Adão, né? O cara falhou como líder, se deixou seduzir pela própria esposa, comeu o fruto proibido, e qual que foi a resposta que ele deu para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Em última análise, de quem que é a culpa? Do Senhor que me deu essa mulher aí. Eu estava tão bem sozinho. Enquanto eu estava sozinho aqui, eu não comia. O Senhor foi me dar esse negócio aí, agora o senhor que criou a confusão. E os crentes de hoje continuam a mesma coisa. Eles não reconhecem o seu pecado. Sempre a culpa é de alguém. E em última análise, a culpa vai ser do próprio Deus. Deus que não quis, né? Como a Sabrina falou lá. Eu não fui porque Deus não quis. Como se Deus fosse culpado. Cuidado. Quanto então a um entendimento de não tomar o nome de Deus em vão, nós podemos sintetizar em 3 proibições. O terceiro mandamento, nós vemos Deus proibindo qualquer conduta que profane o seu nome. Qualquer postura sua que vai profanar o nome de Deus, que vai manchar o nome de Deus. É proibido. Existem coisas lícitas, mas Paulo diz que não convém. E uma das grandes situações para os crentes, eu já disse aqui em algum momento, é que o crente ele precisa aprender que, como crente, algumas situações da vida ele vai ter que aprender a passar o quê? A passar vontade. Mas é lícito, meu amigo, mas como crente não convém. Porque é o nome de Deus que está em jogo. Isso entra a questão dos vícios, entra a questão do beber socialmente, entra a questão de participar de determinados eventos. Mesmo que seja aceitável pela sociedade, lícito, não convém, porque o nome de Deus vai ser profanado. Fala, mas aquele cara não é crente? Aquele cara não é membro da igreja? Aquele cara não é pastor? Aquele cara não é líder lá? Não é diácono, não é presbítero? Mesmo que seja uma situação lícita, que a lei permita, mas o estar envolvido com aquilo já vai manchar o nome de Deus. Então, é melhor que eu não vá. É aquilo que Paulo fala, olha, por amor aos meus irmãos, eu não como, eu não bebo. Se alguém falou, essa carne aí foi sacrificada, então não come, por causa do irmão que falou. Não por causa da carne, não tem problema nenhum você comer. Mas só para não escandalizar, para não manchar o nome de Deus, então você abre mão. Cristianismo é isso, irmãos. É abnegação. É abrir mão em favor do outro. É abrir mão da minha própria vontade para preservar a honra e a glória do nome de Deus. Vamos pegar aqui uma situação ética aí, né? Que é sempre alvo de discussão. É pecado beber bebida alcoólica?
É pecado beber ou não? Não. Nenhum lugar você tem na Bíblia que é pecado beber. O que é proibido é sempre o exagero. O exagero. Só que tem uma outra questão que é proibido na Bíblia. O servir de pedra de escândalo, de tropeço. Dentro da cultura latina e da cultura brasileira, que é uma cultura que não tem moderação, a gente sempre extrapola. O que acontece quando você mantém essa prática do beber socialmente? Vai acontecer que em um momento você vai extrapolar. E mesmo que, não, pastor, eu sou um cara equilibrado, isso não vai acontecer comigo. O simples fato de você ir toda semana, ou num bar, ou no supermercado, e comprar lá a sua bebida, isso vai servir, dentro do contexto cultural nosso, de algo que vai abrir portas para você evangelizar ou fechar portas para você evangelizar? Imagina você indo lá no supermercado do seu bairro, toda semana, comprando lá meia dúzia de cerveja. Dá para a semana inteira. Você toma uma por dia. Não tem problema nenhum, não é pecado nenhum, não tem nada de errado nisso. Só que toda semana você vai lá e passa pelo caixa da Júlia. Toda semana você está lá e passa no caixa da Júlia. A Júlia sabe até a marca da cerveja que você bebe. O dia que você trocar, ela fala, mas você não vai levar da outra? Ou ela vai dizer para você, hoje está em promoção, aquela que você costuma levar. Aí você fala assim, Júlia, eu sou pastor da igreja, eu quero convidar você para ir na igreja. Pastor Skol? Você está de brincadeira, meu. Me fala onde que é a sua igreja para eu nunca ir lá. Não, Júlia, não tem nada na Bíblia que proíbe beber. E você vê, eu compro aqui 6 latinhas por semana, eu bebo uma por dia, não tem problema nenhum. Ela vai olhar, você compra 6 aqui nesse supermercado, na hora que eu estou no caixa, vai saber. Pronto, eu já fechei uma porta e já dei mau testemunho. Se aquilo que Jesus fez por mim não for grande o suficiente para eu passar vontade, meu amigo, então eu não entendi nada. Eu vou ter que saber lidar com essa situação. E é um negócio, ser crente é uma aventura, fala sério. Tem uma história que a gente sempre conta, né, de uma irmã de Matão, a Damares. Eu já contei aqui para você, a Damares, ela faz um tal de biscoito que vai na receita, um copo de pinga. Já viu o biscoito de pinga? Fica sequinho, delícia. E aí ela estava com a vontade de comer esse tal de biscoito de pinga. Aí foi no supermercado, estilo operação, né, secreta, para comprar 1 litro de pinga. Ela, o marido e a filha. Aí o marido vai na frente do carrinho, ela empurrando, entraram na coisa, olha para um lado, procura um horário que tem menos gente no supermercado, foram lá, pegaram a garrafa de pinga, já tinha algumas coisas no carrinho, pôs debaixo e cobriu, porque se cruzar com algum outro irmão da igreja, né, vai olhar no carrinho, fulano, você também bebe, então para evitar esse negócio, esconderam, maravilha, fizeram toda a compra, tal, chegaram no caixa, e por infelicidade do destino, na hora que foram tirar as compras, bateram a garrafa de pinga no canto do carrinho, estourou, explodiu. Aí a mulher do caixa já olha, já avisa a outra, atenção pessoal da limpeza, caixa 20, não sei quanto, tararão, estourou a garrafa de aguardente. Eu não sabia onde ia pôr a cara. Parece que acontece de propósito um negócio desse, não é verdade? E aí, depois que acontece isso, como fala que aconteceu alguma coisa no caixa 24, todo mundo
Aí todo mundo que não tinha visto ela no supermercado, viu. Aí ela teve que vir, aí a conta na igreja, porque aí todo mundo já fica sabendo, e sabia que ela tinha comprado a pinga para fazer a bendito biscoito de pinga, que inclusive ela trazia no encontro da SAF. E todo mundo gostava. Então, para tentar amenizar esse negócio. Então, olha que situação. Mas estava com vontade, pastor. Coitadinho, não tem pecado nenhum nisso. É verdade, não tem pecado nenhum nisso. Mas o mau testemunho que foi dado desse troço não compensou o crime. E o que é pior, né? Quebrou a garrafa de pinga, não fez o biscoito e ainda ficou com vontade. Olha que situação. Então, às vezes, você precisa saber abrir mão por conta do nome de Deus. Você vai ter que ter esse jogo de cintura, irmãos. Se você realmente quer glorificar o Senhor. E isso em todas as áreas da vida. Né? Em um monte de situações. É incrível. Eu não sei se você teve, né? É o que eu falei, crente alguns anos atrás, hackers entraram num aplicativo pornográfico e tornaram públicos os perfis. Você lembra disso, que saiu no jornal? Entraram num site lá, que você acessava com seu nome, login, parará, papapá, tinha que pôr o seu CPF, que é para provar que tal, você era pago, tal. Hackers entraram lá, pegaram a lista de todo mundo que estava nesse site pornográfico e, pum, jogou na rede. Aí tinha pastor, tinha políticos, tinha um monte de gente. E aí foi um escândalo. Não lembra disso? Aconteceu isso, sei lá eu quantos anos atrás aí. Aí teve cara que teve o nome divulgado, que aí o cara entrou em parafuso. Meu amigo, você só entrou nessa barca porque você quis, cara. Antes você tivesse passado vontade e lutado contra a sua inclinação. Aí. Mas não. O cara acha que nunca ninguém vai saber. A Marta, né, que brinca, né? Um ditado que ela fala, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Né? É isso. E o terceiro mandamento, então, ele está dizendo, olha, cuidado com qualquer conduta que possa profanar o nome de Deus. E tem todos esses versos aí para isso. Ainda em síntese, a terceira proibição. Deus proíbe o uso do seu nome para obras ímpias. Você fala, não, pastor, mas isso é impossível. Não, já aconteceu. É o chamado em nome de Deus. Em nome de Deus fizeram guerras, em nome de Deus mataram pessoas, em nome de Deus extorquiram, e até hoje, em nome de Deus, tem muitas igrejas e pastores arrancando dinheiro do povo, ludibriando, mentindo, em nome de Deus. Não, se você fizer uma campanha, um voto, de dar com fidelidade, parará, Deus vai te abençoar. Mas peraí, ele é Deus para falar que Deus vai abençoar se ele fizer isso? Não é, meu amigo. Ele está usando o nome de Deus em vão. Porque aí o fiel vem, faz o compromisso, faz o voto, participa da campanha, e aí não acontece aquilo que o pastor prometeu que ia acontecer. Olha aí, esse cara vai reclamar de quem? Deus. Deus falou que ia fazer e não fez. Esse Deus não vale a pena. O nome de Deus está sendo manchado, usado para obras ímpias. Gente que levanta dinheiro, né, para boas ações, em nome de Deus, entra aqui. E a terceira proibição aí, Deus proíbe o juramento falso em seu nome. E aí, então, dos mais clássicos que nós citamos aqui, a profissão de fé, o voto matrimonial, a hora que você vai consagrar o seu filho pelo sinal da aliança, pelo batismo. Aí você pergunta para o pai, você promete orar com ele, ser exemplo de vida, tal, trazê-lo na igreja, ensiná-lo a ler a palavra por si mesmo, ser modelo de testemunho de vida? Sim.
Passa 3 meses, ele se separa da mulher, larga a esposa, o filho, vai embora. Quebra do terceiro mandamento. E Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Concluindo, irmãos, então, hoje nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo para isso. O próprio Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade. A própria Escritura diz isso. Ele recebeu o maior e sublime nome. Logo, nós cumprimos o terceiro mandamento honrando o nome de Jesus. Vivendo uma vida que glorifique, que dê bom testemunho a respeito de Jesus. Nele, nós somos aperfeiçoados para amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Testemunhando claramente através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas virtudes, que não tomamos o nome de Deus em vão. O nosso testemunho é fundamental para não quebrarmos o ensino do terceiro mandamento. Por isso, se a gente puder sintetizar o que o terceiro mandamento exige, é fidelidade ao nome de Deus. Viver de modo que a nossa vida dê bom testemunho e exalte o nome de Deus. Se você gravou só isso, pronto, você já entendeu o que vale o terceiro mandamento. Perguntas? Alguma contribuição? Talvez alguma situação que eu não falei, que se enquadre, que talvez você queira contribuir? Você consegue pensar em alguma outra situação de quebra do terceiro mandamento? Sem ser a confissão de fé e o casamento? Pode falar, Léo. Exclusividade e prioridade. Nada. Tudo bem, irmãos? Veja, se nós queremos viver uma vida dentro do padrão moral de Deus, então a nossa cosmovisão precisa mudar. E se de fato a Bíblia para nós é a palavra de Deus revelada, então aquilo que ela diz é o que está valendo. Mesmo que todo mundo aí fora faça diferente. Porque o seu objetivo não é agradar quem está aí fora. O seu objetivo é agradar aquele que te salvou. Tudo bem? Que Deus possa nos ajudar aí a andarmos nessa infidelidade, né, diante dele, glorificando o nome do Senhor. Antes da gente fazer oração, para terminar aí, o último versículo que eu gostaria de ler com você, 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 16. Esse é um versículo aqui para você entender o que significa o viver cumprindo o terceiro mandamento, a postura moral e ética do terceiro mandamento. Vamos ler todos juntos aí? Quem está com a revista atualizada, né? 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16. Todos acharam? Diz assim então a palavra do Senhor, todos. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, glorifique a Deus como cristão. Esta é a essência do cumprir o terceiro mandamento. Se eu tiver que sofrer por seguir a Cristo, tudo bem. Mas que eu possa glorificar o nome de Deus sendo cristão. Se isso me conduz a um sofrimento, a abrir mão de certas coisas, a passar vontade de algumas coisas, tudo bem. Que o nosso sofrer como cristão seja esse para glorificar o nome de Deus através da postura de verdadeiros cristãos. Amém?